A mensagem de hoje fala sobre oração e ação, porque eu tenho falado muito sobre oração aqui. Oração, oração. Mas nós precisamos falar de um outro aspecto relacionado diretamente, que é a ação. Oração e ação, na verdade, fazem parte, são os dois lados da mesma moeda. Nós não podemos imaginar que nós somos um grupo chamado para ficar assim, recluso num lugar, e ali as pessoas vivem aquela viagem religiosa, mística, e essa é a vida das pessoas. Não, isso não significa o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus tem os seus momentos de devoção, mas nós fazemos tudo e muito que precisamos fazer agindo. Muito que precisamos fazer agindo. O protestantismo tem sido um incentivador de que as pessoas tenham uma profunda influência na sua sociedade. Cada indivíduo, uma profunda maneira de se comprometer com o seu crescimento, com o seu envolvimento na sociedade. Nós cremos que nós precisamos ter essa marca da ação do povo de Deus no mundo, porque Jesus não reclinava a sua cabeça, Jesus não parava. Jesus era um batalhador. Os apóstolos eram assim, os homens de Deus, ao longo dos milênios, eles são pessoas completamente devotadas ao seu trabalho e à sociedade. Vamos ler o texto? Olhando o texto é melhor a gente entender um pouquinho. Eu vou falar sobre o centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. O que ele viu? O texto está na parede aí, vocês verem. Ele viu o quê? Ele viu um anjo que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Como eu vou falar aqui sobre oração e ação, antes mesmo de explicar um pouco da história de Cornélio, eu sei que algumas pessoas, elas sabem que precisam agir, mas têm dificuldade de agir. Há questões que levam pessoas a não tomarem iniciativa. Algumas fazem isso por medo, ou por um trauma, ou porque foram tomadas por um medo existencial. Algumas pessoas não agem porque lhes falta a fé para agir. Elas já tomam por certo de que não vai valer a pena fazer. E essa incredulidade impede as pessoas de realizarem, porque elas acham que o seu projeto, a sua iniciativa já não vai funcionar. Algumas pessoas têm falsas crenças em seus corações na hora que a gente está falando sobre ação. Elas acham que alguém deveria agir por elas, elas acham que alguém precisaria se responsabilizar por elas, alguma pessoa, alguma estrutura precisaria se responsabilizar por elas. Outros acham que são novos demais, outros acham que estão ficando velhos demais. Outros, queridos, acham que dinheiro não é uma coisa espiritual, né? Acho que dinheiro não vem de Deus, ou isso é uma coisa assim. Então, essas falsas crenças levam pessoas a ficarem, de alguma maneira, elas acabam se privando de agir. Há pessoas acomodadas, o texto bíblico usa a expressão apreguiçosos. Eu gostaria de evitar esse termo, mas isso pode ser algo da experiência humana. Há pessoas que estão desiludidas, já perderam qualquer tipo de vontade de querer fazer as coisas, porque elas têm uma desilusão em seus corações. E há pessoas que fazem, mas fazem de forma muito indisciplinada. Elas não têm uma disciplina. Alguns são até um motor,
mas fazem isso sem sabedoria, fazem isso a hora que são impulsionadas a fazer, as suas emoções mandam mais do que a razão, e elas, ao invés de fazerem isso de uma maneira sábia e correta, elas fazem isso de uma maneira sem muita reflexão. Apesar que eu acho que sempre agir é melhor do que não agir. Ainda prefiro um desse que faça assim do que aquele que está no estado de inanição, né? Aquele que está curtindo mais, aquele que prefere se afundar nos seus sentimentos e não agir. Ainda prefiro aquele que age independente do que da sabedoria ou da ação ou da maturidade que possa ter. Atos capítulo 10, do 1 ao 7, revela um centurião. Centurião é um chefe de 100 soldados, né? Uma legião romana tinha 66 centuriões que comandavam a legião romana. Uma legião romana, ela ocupava espaços enormes na região onde era ocupado pelo Império Romano. Quando você lê a Bíblia, esse tempo está todo ocupado pelo Império Romano. Um oficial, ele começa a manifestar uma ligação espiritual ali. Essa expressão usada aqui é uma expressão de pessoas que têm algum mínimo de ligação com o judaísmo. Quando você vê essa expressão, ele era temente a Deus, na verdade, era uma expressão dentro do mundo judaico. Fala que ele era familiarizado, ele entendia bem o culto judaico. Então, ele era esse homem que estava ali daquela maneira. Mas é alguém que ainda está precisando ter a apresentação do Evangelho. Ele não conhecia Jesus dessa maneira. E esse homem está aqui como um modelo para a nossa vida. Ele aparece em 2 capítulos, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos e no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. E ele é um homem que serve claramente para a gente falar sobre o que é agir e o que é orar. Ele como um modelo para a nossa vida. Porque, em primeiro lugar, no versículo 1, quando a gente for dar uma olhadinha, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Versículo 2. Ele e toda a sua família eram piedosos. Dá uma paradinha por aí. Em primeiro lugar, eu queria muito falar disso. Ele era um homem de trabalho. Esse era um homem que havia prosperado na sua função, no seu trabalho. Ele não teria chegado onde ele chegou se ele não fosse um homem completamente comprometido com isso. Eu não estou falando, meus irmãos, que pessoas serem bem-sucedidas, isso é fruto de uma bênção especial de Deus. Porque você nem sequer precisa ter fé para você ser bem-sucedido aí fora. Há pessoas que estão fora do mundo da fé, há inclusive agnósticos, ateus, que são muito prósperos. Então, toda vez que você vê um segmento de religião falando, venha para aqui para você ser próspero, isso não faz parte do Evangelho de Jesus. Eu sei que pessoas querem, nas suas esperanças, catalisar algum tipo de informação que possa motivá-las, e a fé é muito legal para fazer isso, mas esse não é o Evangelho de Jesus. Se a gente resumir o Evangelho de Jesus a esse tipo de troca, nós vamos desidratar a importância do Evangelho. E há muitas pessoas que não precisam disso para ficarem ricas. É um protocolo. Você vai precisar de Deus para ter saúde, você vai precisar de Deus para Ele sustentar a sua vida, você vai precisar de Deus para renovar sua força todos os dias, porque quem renova a sua força todos os dias, por mais sarado que você possa ser, é Deus na sua vida. É Deus na minha vida e na sua vida. E isso é uma graça comum a todas as pessoas sobre a face da terra. Mas é importantíssimo que nós venhamos cumprir as nossas responsabilidades sociais. Na queda do homem, em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, uma orientação é dada imediatamente na queda. Algumas pessoas acham que aquilo é um castigo. Fala assim, com o suor do teu rosto trabalharás. As pessoas acham que aquilo é uma maldição, mas não tem nada a ver. Leia o texto com o tempo. Fala, olha, a terra está cheia de abrolhos e espinhos. A terra está com problema. E nós vamos ter que resolver e consertar. A maneira que ele começa ali é o quê? Trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus para pôr ordem ao caos. Amém, gente? Os venezuelanos chegaram, eu estou vendo aqui, Fred, chegaram e eu fiquei assim surpreso, Fred. A gente encontrou vocês na rua, naquele sofrimento. E a gente foi apoiar, e às vezes a gente apoia pessoas que as pessoas não entenderam essa questão e elas não veem o valor de poderem servir as outras pessoas também.
ou de serem, ou de o valor do trabalho. E assim que chegou, a gente conversando com o Fred, você está disposto a trabalhar? Fred, você está disposto? E graças a Deus, rapidamente Fred conseguiu um trabalho e com apoio, e eles foram para um apartamento, para uma casa agora. E eu quero até pedir a ajuda de vocês. É muito pouco o que ele recebe. Nós queremos fazer o enxoval da casa do Fred. A gente comprar cama, geladeira, a gente comprar fogão, a gente poder abençoar de alguma maneira, muito ou pouco, cada um se cotizar aí, e a gente poder ajudar o Fred, que é um batalhador que a gente conheceu, que a gente não fez uma troca, você quer Jesus que a gente vai te ajudar. A gente nunca nem perguntou isso para Fred. Nunca nem fizemos essa pergunta para ele. Mas a gente ficou feliz, porque Fred começou a aparecer aqui, está trabalhando. E, Fred, Deus abençoe sua vida, viu, querido? Dar um trabalho para alguém numa assistência social é algo importantíssimo. É muito importante, gente. Quando alguém chega na assistência social falando assim, olha, eu estou precisando de dinheiro, pergunte como a gente faz. Não é nenhuma maldade da gente. A gente chega assim, olha, em primeiro lugar, como é que está a sua questão do trabalho? Pergunte logo. Segundo, tá, você tem uma televisão para vender? Porque eu acho que a comida é mais importante que uma TV. É ou não é, gente? Amém? E olha, nós temos 3 organizações assistenciais dentro da nossa igreja, gente. Mas por quê? Porque eu acho que a oportunidade que a gente tem é de ajudar essas pessoas a reassumirem a sua vida. Essa palavra aqui é para todas essas pessoas, para mim, não esquecer, e para todos que estão aqui. Nós temos dado por Deus a saúde, a iniciativa, o poder para a gente lutar e Deus abençoar. Quem crê nisso? Amém. Creio nisso de todo o meu coração. Então esse era um homem de ação, um homem de trabalho. Segundo lugar, Cornélio, versículo 2, diz assim, ele e toda a sua família eram piedosos, tementes a Deus, davam muitas esmolas. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. É ação você ser o líder espiritual da sua casa. Isso não é uma coisa, como é que eu vou dizer, subjetiva, não. É um ato de ação. O Senhor chama a mim e você para estarmos preocupados com o nível espiritual do nosso lar. Como está a nossa casa? Porque a gente ensina nossos filhos a ganhar dinheiro, a gente ensina nossos filhos, colocamos os nossos filhos na melhor escola que o nosso dinheiro pode pagar, a gente fica antenado com o que os filhos estão andando, não estão andando, mas deixa eu falar, esse coraçãozinho precisa conhecer o Senhor Jesus. Esse coração precisa ter fé. O Espírito Santo precisa habitar no coração desse jovem, dessa criança, e você foi chamado para ser o sacerdote do seu lar, homem e mulher. Vocês foram chamados para serem sacerdotes, sacerdotisas do lar de vocês, pastores do lar de vocês. Para a igreja de Jesus, a família antecede a própria igreja, como nós conhecemos. Na verdade, é uma coisa só, porque é a família chamada igreja e o corpo maior chamado é esse corpo aqui que se reúne no domingo. Mas é culto na sua casa 24 horas, do ponto de vista não de uma celebração, mas o culto a Deus, a vida diante da presença do Senhor. Ok, gente? Vivermos no temor do Senhor. O que é que se fala dentro de casa? Quais são os limites que impomos dentro de casa? Isso tudo reflete gente interessada, meus irmãos. Isso custa muito tempo, muita conversa, muita conscientização. Muito. E passe o evangelho vivo, não passe aquele evangelho, gente. Eu estou lendo um livro do Robert Tom, ele falando da conversão dele, depois até posso indicar para vocês, vinho novo é melhor. Ele fala que ele recusou o evangelho porque no momento de pobreza da família e também de se tornar um filho órfão, ele foi jogado no orfanato e ali havia, liderado por religiosos, pessoas que se diziam cristãs e batiam, e oprimiam, e castigavam. Ele não via Cristo em nada daquilo. Ele falou, essas pessoas estão preocupadas comigo, então ele rejeitou a fé. Ele olhava os religiosos que andavam com eles, as pessoas não viviam o que pregavam, não era verdadeiro. Ele rejeitou aquela fé. E o Robert Tom, um dia, tem um encontro real com Deus e descobre que no meio de tanta gente que quer acertar, tem gente de Deus, tem gente de Cristo espalhado sobre a face da terra. Pessoas que amam a Jesus, amam o próximo. E o Robert Tom fala sobre isso
E eu creio, meus irmãos, que talvez você possa estar decepcionado com a religião. Poxa, tomara que hoje tenha uma cura aqui nesse lugar em nome de Jesus, porque Jesus está vivo. E eu posso dizer algo para você, esse Jesus que está vivo não é aquele Jesus que você vê dos escândalos da televisão e muitas vezes liderado pelos religiosos. É um Jesus que se importa com você. É um Jesus que te ama. Quem caiu, gente, quem pecou foi a humanidade, não foi Deus. Ele podia ficar lá curtindo as férias dele na Trindade, mas ele enviou o seu Filho. Ele se importa com cada um de nós. Como é que Deus se importa com esse mundo? Ele se importou. Ele veio. Olha como é que é o Evangelho. O homem aprontando o que está aprontando. Porque não é assim, mas parece que é assim. Se a gente tirar o homem da face da terra, parece que os problemas da terra se acabam. Não é? O justo direito de Deus de colocar ordem era, peraí, já está resolvido, eu tiro isso daí, eu aniquilo o pecado, acabo com as injustiças e resolvo. Porque é o único jeito de fazer, gente. Seria isso. Mas ele não pensa como a gente pensa. Ele falou, o que eu vou fazer? Eu preciso responsabilizar o homem, mas eu preciso libertar o homem. Então eu vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou ao mundo. Vou falar do meu reino, falar da minha salvação, falar do que eu preciso fazer e mostrar um caminho prático, um exemplo prático. A outra é que eu vou condenar o homem. A outra eu vou lançar minha ira sobre o homem. Mas eu vou lançar sobre eu mesmo. E sobre ele, o Senhor derramou a sua ira. E quando ele derrama a sua ira, que era para o homem, ele coloca toda a justiça dele, a ira dele, e ali consome o próprio Filho, ele mesmo encarnado ali. E aí somos poupados disso, para que a gente possa, em graça, receber o Evangelho de Jesus, livres, seguir a Jesus e tentar nos parecer com Jesus todos os dias. Sermos discípulos do Senhor. Segue-me, siga-me. E seguir o Senhor Jesus. E deixar que Ele transforme a nossa vida de glória em glória, pouquinho a pouquinho. Sabe, a gente se parecendo com Ele. Não é com o cacuete da religião. Não é com os sotaques da religião. Não é com Jesus Cristo, gente. Não é botar uma Bíblia desse tamanho... Não é, sabe, não, é o cacuete, não é isso da fé. Tem gente que acha que é um cristão porque aprendeu a cantar os hinos ou carrega uma Bíblia. Não é isso, gente. Tem gente que era até muito legal. No sábado à tarde reunia os amigos, era um cara fantástico. Aí ele se tornou um religioso, agora não tem mais isso não. Acabou o churrasco na casa dele, não recebe mais ninguém, ganhou um prêmio de chatice. Muito pelo contrário. Eu acho que agora que você deveria abrir a sua casa para receber. Agora que você deveria compartilhar a fé de Deus no seu coração. Amém, gente? Então, esse homem era um homem de família. Ele entendeu o Evangelho e falou, vou levar minha família, os meus filhos a entenderem isso. Terceiro lugar, Cornélio era um homem de ação na vida espiritual. Porque esse drama que você está ouvindo aqui é um homem que está buscando a Deus, mas ainda não teve a revelação do Evangelho. É isso que o texto está falando. Ele quer a revelação de Deus, ele ama a Deus. Ele está vivendo o constrangimento de estar sobre a terra ocupada, mas ao mesmo tempo ele, como cidadão romano do império que está escravizando aquele povo, ele tem afetos e simpatias por aquela religião. Vê o drama desse homem. Mas aí, esse amor foi visto por Deus. E Deus revelou a Jesus. Porque o que o texto está falando é que um anjo aparece e fala, chama Pedro, que ele vai revelar Jesus para você. Ele vai contar. E olha que missionário aconteceu ali, olha que milagre missionário aconteceu. Vai um anjo, vai lá em Pedro. Ele pede para Cornélio, envia pessoas, seguranças suas, trabalhadores seus, gente comissionada por você. Vai lá atrás de Pedro e traz Pedro. E é Pedro que prega sobre o Evangelho para ele. Pedro prega, ele aí entendeu que estava faltando na fé dele. Há uma visitação do Espírito Santo naquele lar, naquela casa, e aquela família é transformada. Então, Cornélio é um exemplo de ação no trabalho, exemplo de ação na família, exemplo de ação na vida espiritual, porque era um homem de oração. E eu sei, gente, que em pleno século XXI,
com o corte racionalista, com o corte do iluminismo na nossa cultura, orar parece a coisa mais distante do mundo. Isso é coisa... Não, gente, isso é coisa para gente ignorante, para gente de cabeça rasa. Isso não é uma coisa para que tem esses títulos, esse grau de instrução ou esse dinheiro. Não há uma coisa mais absurda do que isso. A posição social de Cornélio, em muito, se descolava daqueles ali que estavam naquele estado, vivendo debaixo da autoridade de Cornélio. E Cornélio conseguiu ver. Então, a vida espiritual dele não foi suplantada pelo materialismo, pela intelectualidade fria e distante, do racionalismo. Inclusive, é uma alegação falsa, né? De que o cristianismo é coisa para gente limitada intelectualmente. Gente, eu faria uma fila aqui, eu estaria o nome de gigantes da filosofia, né? Gente dentro do mundo da fé, né? Gente que tinha fé em Deus, gente que era, de alguma maneira, tinha a percepção de que Deus fazia parte disso, né? No passado e no presente, né? Antes mesmo de Cristo, você vai ler, quem já teve a oportunidade de ler a República de Platão, quando eles estão saindo de uma conversa, eles estão conversando vindo de um templo. Todo o diálogo é feito a partir de pessoas que estão vindo de uma das reuniões num templo. A fé fazia parte da vida daquelas pessoas. O ser humano dos nossos dias, ele quer colocar a fé de lado. E o problema é que a fé é alvo do ceticismo, é alvo do racionalismo. Mas o Filho de Deus veio para livrar a gente desse sentimento materialista dos nossos dias, em nome do Senhor Jesus. E colocar fé em nosso coração. Dependência de Deus. Há um Deus que governa, que rege. Aí vieram os gigantes, né, da história, né? Tomás de Aquino, né? Antes Agostinho, né? O pai do existencialismo, Søren Kierkegaard, um monstro dentro da fé, né? Immanuel Kant fala dessas perspectivas cartesianas da vida, mas fala sobre debaixo da fé, porque era um homem crédulo. E aí você vai conhecendo outros e mais outros. Alvin Plantinga, que é um monstro da filosofia dos nossos dias, né? Essas pessoas nunca deixaram de viver sem a fé nos seus corações. Amém, gente? A vida espiritual, a vida de oração. E aqui é que a gente parece que só lembra da fé. É quando a gente só ora. Mas Cornélio está mostrando que, além das suas orações, ele tinha outras coisas. Amém, gente? Ele era um homem de ação no reino de Deus. Porque as pessoas também querem viver dissociadas da igreja. E esse não é o modelo de Jesus. Quem fundou a igreja foi Jesus. Quem fundou a igreja não foi o protestantismo, não foi o catolicismo. Quem fundou essa igreja foi Jesus, e Jesus pediu que nós amássemos. O texto bíblico todo, o Novo Testamento fala, cuidem dos domésticos da fé, daqueles que fazem parte da família de Deus. Um corpo vivo, ajustado, um cooperando com o outro. Mas nós vivemos desconectados da igreja. E quando ele associa, ele imediatamente a igreja vai lá e fala com Pedro. Chama pessoas suas para ir lá. Ajuda, vamos estabelecer. Cornélio começa a fazer parte do estabelecimento do reino de Deus nesse mundo. Cornélio já é um homem da igreja. E leia depois o restante, vá para o capítulo 1. Cornélio é um homem de ação, é um homem de família, é um homem de vida espiritual. Mas Cornélio é um homem já do reino de Deus nesse mundo. Essa é o que tem que ser resgatado na minha vida, na sua vida. Você tem que perguntar, eu sou um homem do reino de Deus? Ou sou um homem do meu trabalho? Ou sou um homem de oração? Ou sou uma mulher da família, uma mulher de oração, uma mulher do trabalho? Quando eu falo homem, eu estou generalizando. Mas para todo mundo. Será que eu sou essa pessoa assim? Não, porque ele está falando homens do reino de Deus, mulheres do reino de Deus. Gente, o versículo do número 7, vamos ler lá. Depois que o anjo lhe falou, se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Ele já está envolvido com a missão. Cornélio já é um crente missional. Cornélio já está obedecendo a direção de Deus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele está fazendo do jeito dele ali, missão. Amém, meus irmãos? Já está usando, já está envolvendo a igreja. E depois, quando você olha a sequência, você vai ver o impacto do evangelho na vida de Cornélio.
Cornélio era um homem de caridade, era um homem de amor. Versículo 4, leia aí comigo. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu, o quê? Suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Meus irmãos, a prática do Evangelho é uma prática da generosidade. Deus via a ajuda aos pobres que Cornélio fazia. Deus ouve as nossas orações, mas Deus vê os gestos que nós fazemos. Por isso que hoje eu estou juntando oração e ação aqui. Meus irmãos, nós precisamos refletir sobre isso, porque no dia a dia a gente precisa ter um coração quebrantado. A pior coisa do mundo é uma reunião religiosa onde pessoas não são caridosas. O mundo não precisa de uma igreja assim. Se a igreja de Nova Vida do Recife for uma igreja assim, ela não precisa existir. Ela, na verdade, é um favor que faz ao mundo não existir uma igreja autocentrada, egocentrada. Uma igreja é uma experiência de outrocentrismo. É uma experiência que toda hora a gente está vendo a necessidade das pessoas. Necessidades emocionais, necessidades materiais, necessidades, seja de que ordem for. Ontem, conversando com um irmão aqui da igreja, ele falando de quantas... Eu nem tinha impressão disso, quantas pessoas empregadas aqui, inclusive gente aqui da igreja, na sua empresa. Vendo nos eventos que nós fazemos, às vezes vem o garçom e ele vem serve e vocês puxam um assunto e perguntam como está a vida dele. Vi aqui gente fazer cirurgia, não vou citar o nome, porque o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo o que a Bíblia diz. Mas vi aqui, posso testemunhar isso para vocês. O garçom nosso estava com uma marca aqui no rostinho e ele estava servindo um dos nossos eventos e chegou para um cirurgião aqui da igreja e ele olhou e falou assim, ó, o que é isso no seu rosto? Ele falou, eu tenho um problema, eu marquei a cirurgia. E por que você não fez? Não, porque está demorando muito. Eu não tenho como fazer isso particularmente, eu só posso fazer isso pelo governo, pelo SUS, e está demorando muito, eu não consigo. Eu vi na hora que ele sacou do seu bolso o cartão, deu para aquele garçom, falou assim, me procure, nós vamos resolver isso. E eu trago o testemunho aqui que isso foi resolvido para a glória de Deus. Cada um do seu jeito. Ninguém precisa tocar buzina, trombeta para isso. Eu tenho muitas dificuldades com filantropia, confesso para vocês. Eu que estudei serviço social, não cheguei a completar, mas estudei serviço social na Universidade Federal de Pernambuco. Tenho um amor, uma paixão, desde 13 anos pisando nas palafitas da cidade. Participei da formação de várias organizações sociais aqui na nossa cidade. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, eu tenho muita dificuldade com filantropia. E com o advento das redes sociais, mais ainda. Porque a filantropia ela está promovendo o doador e não quem está recebendo. As pessoas visitam um leprosário, vão na comunidade carente, ficam tirando selfie das pessoas, assim, fazendo um riso. E as pessoas tocam trombetas. Lógico que você não vai deixar que não precisa também ser medroso com a sua compaixão. Apareceu compaixão, ajude. Amém, gente? Ok? Não fica também assim, aí também não quer, né? Ajudar, né? Lá no fundo é que está a minha compaixão. Quem tem compaixão lá no fundo não tem compaixão, gente. Compaixão tem que ser para lá de fora, tem que transbordar, entendeu? Lá no fundo tem o que não presta, mas lá de fora é tudo que é bom. Mas eu entendo de você ser discreto para fazer isso. Mas tente fazer coisas estruturadas, coisas que possam ter um tempo, se una com pessoas, participe de uma organização, pague uma faculdade para alguém, um curso, ou então ajude, faça um pool de ajuda com outras pessoas, reúna amigos, e nesse pool com amigos você vai lá e ajuda. Seja lá, existem 1000 maneiras de a gente fazer, mas vamos ser essas pessoas. Eu sei que é um barato a gente chegar no culto, cantar, louvar, ver gente tocando umas músicas bonitas, né? Ver gente treinada para falar, mas vai ser um desperdício se essa igreja não for uma igreja amorosa. Desculpe insistir nisso, gente. Eu acho que é muito sério o que eu estou falando hoje. Eu não queria que isso viesse num tom de puxão de orelha, porque eu acho que isso é tão bom que vai acontecer, não é?
O que vai acontecer é uma libertação para a nossa vida. Porque o altruísmo é uma cura para a gente. Porque a gente foi formatado para se preocupar com o materialismo e com os nossos problemas. Mas o altruísmo nos cura, nos liberta. Há vida além do sofrimento. E há vida, e muita vida, além do material. E é o altruísmo, é a vida que se preocupa com as outras pessoas, é que nos garante isso. E Cornélio é um exemplo disso para a nossa vida. E que a gente possa hoje aqui ser mexido com essa palavra, né? Nas mínimas coisas, né? Segurar a porta de alguém no elevador, organizar as cadeiras após o culto, né? Às vezes é um negocinho, só você vai lá, ajuda, levantar no metrô, no ônibus, né? Você está sensível a isso, né? Eu venho de uma família do interior, ela mora a 7 quilômetros do sítio para o vilarejo. E meu pai e minha mãe sempre tiveram o costume de parar o carro e dar carona. Eu sei que é mais fácil no interior porque todo mundo se conhece, né? Ou as pessoas não têm o medo que tem aqui na cidade. E eu me lembro que as pessoas falavam isso, olha, poxa, a gente gosta muito de Dona e Mará, porque eles sempre dão carona para a gente, sempre eles param, dão atenção. Gente, eu acho que isso é existir. Amém, gente? E existe gente na igreja que precisa da sua carona. Por exemplo, o culto da noite, ou quando tem uma celebração à noite, é difícil chegar aqui. Dê carona para essa pessoa. Antes de vir, liga, ó, eu estou aqui, ó, meu carro tem 2, 3 pessoas. Eu vi a gente indo hoje lá para o Marco Zero, e as pessoas falam, só tem 3 caronas, 2 caronas no meu carro. Isso é tão lindo, é pouca coisa, mas é um diferencial importante, meus irmãos. Sabe, vá fazendo todos os gestos de amor, aborde com um sorriso uma pessoa, gente. Eu já reparei, não sei se vocês descobriram esse segredo da vida, né? Quando você está num lugar que as pessoas precisam lhe atender, lhe servir, alguma coisa assim, né? Normalmente as pessoas são muito sisudas assim, né? Aquele clima, né? Eu fui tirar minha carteira de identidade com Marília sexta-feira, e foi o primeiro dia da nova identidade. Eu não sabia, foi uma coincidência. Gente, estava 3h30 atrasado tudo lá, no Detran. Lá no como é que se chama? Expresso Cidadão, ali no Rio Mar. Estava tudo lotado. Os funcionários, uma tensão, o povo brigando, aquele negócio. E eu vendo que ela falando ríspida com as pessoas, falando rispidamente, eu falei, vou levar uma também, né? Aí eu aceitei, abri um sorrisão. Aí ela olhava para mim. Olha, às vezes falha, viu, gente? Mas na maioria das vezes funciona. Quando você abre um sorriso para uma pessoa, desmonta. Você não é uma ameaça para ela. Você para de ser, ela se desarma. E é uma pequena coisa, que tão voltado como nós estamos, a gente faz isso. Esse projeto social nosso de ir na rua, eu vou terminar agora, viu, gente? Esse projeto social da gente ir na rua, sempre a gente falou para eles, dê atenção, faça uma amizade. Pode ser que hoje ele não queira ir para a dependência clínica, para o tratamento da dependência. Mas pode ser que na terceira visita ele aceite isso. Conheçam eles pelos nomes, falam com eles. A gente pode fazer, gente, isso. É uma aventura. É desconfortável. Marília está aqui, sabe. Eu botei um dependente químico que a gente tirou da rua numa crise lá, que ele estava sujo, ele estava defecado. Fui procurar nas praças da cidade, coloquei dentro do carro com Marília. Gente, só vou contar isso hoje aqui, porque é o contexto. E fui com Marília e falei, Marília, prepara as coisas aí que eu estou chegando aqui com uma pessoa muito preciosa aí. E ela abriu o quarto dela, as minhas filhas, melhor dizendo, saíram do quarto, ficaram tudo juntas num quarto só, a gente hospedou, acho que foram 3 meses ou 4 meses na minha casa, e nós vimos um testemunho ao final da vida de uma pessoa que foi transformada. Orientei e falei, olha, tem uma porção de coisas que você vai ter que obedecer. Você não pode nem ser uma ameaça para essa casa, você não pode trazer uma indisciplina para dentro dessa casa. É aqui comigo o tempo todo. Levantar, andar, onde você vai estar aqui comigo. E, gente, eu posso dizer isso diante de Deus. Deus transformou a vida dessa pessoa. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Jesus está vivo, amém, gente? E eu creio que Ele usa a gente. Ele usa a gente para fazer essa graça. Porque quem caiu foi o homem. E a redenção é da própria raça humana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele que deu a vitória. Ele que nos salvou. Ele que vai trazer luz para esse mundo. É o homem que vai, em algum momento, a gente entende, quando a gente vê a novela bíblica, a gente sabe como é que é. Mas a salvação
Ela pertence a Deus, mas ela foi dada para o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você quer fazer essa oração comigo nesse final de culto, pedindo para a gente se parecer com Jesus Cristo, para a gente aprender com Cornélio o que é ser um cristão, feche os seus olhos, faça uma oração aí no seu lugar aí agora. Faça a sua oração.